Meus irmãos e minhas irmãs, sempre quando nós viemos à igreja, nós viemos para ouvir a voz do bom pastor, do pastor supremo das nossas almas, dos nossos corações. Nós viemos aqui para manifestar para nós e para os outros que nós temos alguém a quem seguimos, a quem ouvimos, como nós ouvimos no Salmo que rezávamos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Estás comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que passemos pelo vale tenebroso, pelas trevas, nenhum mal nós temeremos, porque Ele vem com o seu cajado, com o seu bastão, para nos agarrar, para nos trazer de volta para os seus caminhos. Somos nesse sentido, meus irmãos, guiados pelo bom pastor. Mas nós também precisamos ter a consciência de que não somos apenas guiados, mas somos guias também. Como diz um santo, nós somos guias guiados, guiados por Deus, mas também na missão de sermos guias. Por isso somos, podemos assim dizer, chamados bons pastores e pastoras, homens e mulheres responsáveis por outras pessoas para conduzir o rebanho do Senhor, para congregar pessoas num só rebanho, num só pastor. E é por isso, meus irmãos, que a primeira leitura, ela nos fala muito do profeta Jeremias, que é porta-voz de Deus e diz: ai de vós, pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. O rebanho é dele, a pastagem é dele, mas ele confia a pessoas também esse mesmo rebanho. Nós, meus irmãos, eu como padre, você como esposo, como esposa, você como pai, como mãe, é chamado a ser pastor na sua casa, pastora, a conduzir o seu pequeno rebanho do lar. Mas não somente os pais, os esposos, mas também todos nós que somos cristãos, todos nós temos aos olhos de Deus um estado de vida em comum. Assim como temos nosso estado civil, solteiro ou casado, e as nossas responsabilidades a partir desse estado civil, nós diante de Deus temos um estado de vida, um compromisso, as responsabilidades para com o nosso estado de vida, de cristãos, antes de tudo. Por isso, todas as pessoas a quem nós encontramos na nossa vida, são oportunidades para serem conduzidas por nós até o bom pastor. Não só na nossa casa, mas no nosso dia a dia. Pessoas que nós encontramos na rua, pessoas que nós encontramos no trabalho, são oportunidades para conduzirmos essas pessoas ao bom pastor. Essas pessoas que por vezes estão, como Jeremias diz, dispersas, perdidas, sem rumo. Nós prestaremos contas a Deus do nosso estado de vida, tanto lá em casa, os nossos compromissos, quanto a nossa vida cristã. Pois todos nós batizados, temos a missão de sermos pastores. Temos 3 munos pelo batismo: sacerdote, profeta e rei. E o rei, o munus de rei,
também quer dizer o munus de pastor, pastorear, conduzir o povo de Deus. Deus confia a nós esta missão, meus irmãos. Não deixemos passar as oportunidades de conduzir o rebanho do Senhor. Não importa se você não consegue alcançar muitas pessoas, mas Deus quer que você alcance aquelas pessoas que passam na sua vida. Isto é missão. Isto é ser bom pastor, boa pastora. É não usurpar, se aproveitar da nossa vocação, mas é realmente abraçar a causa do Evangelho e fazer acontecer o reino de Deus pelo nosso pastoreio. E o Evangelho de hoje nos ajuda também a entendermos este pastoreio em vista do pastor maior. É claro que precisamos congregar, precisamos conduzir, mas não para nós. O padre não pode congregar pessoas para si. Os pais não podem congregar os seus filhos para si, como se fossem donos. O padre não é dono do rebanho. Os pais não são donos dos seus filhos, são filhos de Deus. Deus confia aos pais os seus filhos para serem bem conduzidos. Mas acima de tudo nós temos um pastor. Por isso nós vemos, meus irmãos, que os apóstolos, depois de terem sido enviados por Jesus 2-2, depois de terem tido bom êxito na missão, curando, anunciando o Evangelho, libertando as pessoas do demônio, eles não vão contar tudo o que fizeram para outras pessoas, ou reunir aquele povo para si, mas eles vão até Jesus, como diz o Evangelho. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado, porque o mérito é dele. É como se eles dissessem: Senhor, nós fizemos maravilhas, nós fizemos tudo o que compete ao nosso estado de vida, mas o mérito é teu. Tu nos deste o dom, Tu nos deste a graça, a força para chegarmos até aqui. Louvado seja o bom pastor das nossas vidas, que nos deu a força para assim conduzirmos as ovelhas a um só rebanho, um só pastor. Por isso, na segunda leitura que ouvimos, nós vemos muito bem que Jesus é o elo de unidade. Se nós congregássemos pessoas para nós mesmos, nós estaríamos criando divisões na igreja. Um grupinho de um lado, outro grupo no outro lado, um grupo a favor de um padre, outro grupo a favor de outro padre. Isso não está certo. É um só rebanho e um só pastor. Jesus diz, São Paulo diz, que Jesus é o elo de unidade do que era dividido, do que era uma separação, do que era motivo de inimizade. Ele fez uma unidade, Ele fez uma aliança. Nós, como igreja, não podemos viver divididos. Como São Paulo também diz em outra ocasião aos Coríntios, não se pode dizer eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. Não. Isso não pode existir na igreja. Por isso os apóstolos foram muito sábios. Eles levaram até Jesus os méritos, o bom êxito da missão do pastoreio. Mas o mais interessante desse evangelho também é que Jesus, ele meio que cortou um pouco o entusiasmo desses homens. Eles estavam todos animados, entusiasmados, queriam fazer mais, queriam evangelizar, seguir adiante na missão. E Jesus diz: vamos descansar, vamos ficar mais sozinhos e descansar. Jesus, em outra ocasião, também diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados,
eu vos darei descanso. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus não dá apenas missões para nós, mas Jesus também dá o descanso, para que nós saibamos que a missão não é somente nossa, não é monopólio nosso de nossas mãos, mas é antes de tudo de Deus. Nós lançamos as sementes, fazemos a nossa parte, mas nós também temos que confiar, temos que descansar. Nós queremos tudo nas nossas mãos muitas vezes. Queremos ter monopólio numa determinada pastoral da igreja e corremos o perigo de ser donos desta determinada pastoral. Até mesmo o padre pode correr o perigo de querer ser dono da igreja, que é do bom pastor. O rebanho é dele, a graça é dele. Nós precisamos ter a coragem, a ousadia de descansar também, de saber que é Ele que faz acontecer. Nós estamos num tempo, meus irmãos, minhas irmãs, de muito ativismo, até mesmo religioso, espiritual, até mesmo nas nossas orações. Nós geralmente rezamos falando e jogando palavras, atirando palavras para Deus, nos esquecendo da dimensão do descansar na oração. Nós precisamos simplesmente estar na presença de Deus. Oração não é só atirar palavras, isso também é uma dimensão da oração, mas precisamos silenciar o coração. Porque nós somos muito cobrados, nós nos cobramos, os outros nos cobram. E nós achamos que isso é o certo, esquecemos de descansar. Hoje em dia, até mesmo o domingo, dia do Senhor, dia do descanso, foi descartado. Não existe mais. Tudo está aberto, todo mundo trabalhando. É o fazer, fazer, fazer. Onde está Deus? Onde está a ação de Deus na nossa vida? Será que só nós é que fazemos? Precisamos aprender a deixar Deus fazer as maravilhas, a reabastecer as nossas forças em Deus com o nosso descanso, em vista da missão, é claro. Descansar não é mordomia, não é comodidade, mas é também descansar em vista de ter mais força para a missão. Nós precisamos aprender isso também. A Santa Missa, a liturgia, um dos nomes que dá para a Santa Missa é pausa restauradora. Na Santa Missa nós não fazemos coisas, é Deus que faz maravilhas em nós na Santa Missa. Nós não viemos aqui para fazer coisas, para fazer um rito, para fazer uma leitura, para fazer isso, para fazer aquilo, e é nós que fazemos e pronto. Não. Antes de tudo, nós viemos aqui para deixar Deus fazer a sua obra em nós, as suas maravilhas em nós. Vamos pedir esta graça de não nos deixarmos levar pelo ativismo espiritual, religioso, porque nós, meus irmãos, minhas irmãs, não somos profissionais do sagrado. Não viemos aqui na igreja para bater cartão, como se na entrada nós tivéssemos que bater cartão e na saída também, e cumprimos o nosso compromisso com Deus. Não pode ser assim. Eu preciso abraçar a minha missão de pastor, de pastora, ao longo da minha vida sempre. Por isso que Jesus, quando descansa com os apóstolos, eles atravessam com um barco e na outra margem, Jesus, talvez todo animado, porque é a hora do descanso, junto com os apóstolos, eles olham para aquela multidão, aquela numerosa multidão. Talvez os apóstolos tivessem ficado desanimados, né? Poxa, a gente queria descansar e um monte de gente agora aqui.
nos importunando, nos incomodando, na hora do nosso descanso. E Jesus, como um grande mestre, como aquele que ensina, também na hora do descanso, ele diz, ele sente compaixão daquele povo, porque era como ovelhas sem pastor. Irmãos e irmãs, podemos descansar, podemos reabastecer as nossas forças, mas não podemos jamais deixar de ser cristãos. Quando estamos de férias, quando estamos no lazer, quando estamos na praia, ou quando estamos viajando, descansando, nós não deixamos de ser cristãos. Eu não deixei de ser padre, não vou deixar de ser padre depois da missa, não. Não posso deixar a minha vocação de bom pastor, de boa pastora. Preciso compreender, meus irmãos, que a nossa missão, ela é constante, é a cada hora, a cada minuto, a cada instante da nossa vida, da nossa existência, porque isso está intrínseco, faz parte de nós, é um selo cravado no nosso coração. Não é algo, não é um adendo vir à missa, apenas estar com Deus um instante e depois não estar mais. Não, Ele sempre está. Ele que nos guia. Precisamos então, meus irmãos, nos comprometermos com este pastoreio, nos comprometermos com as ovelhas, os irmãos, as irmãs que vão aparecendo na nossa vida e que são ocasiões de sermos bons pastores e boas pastoras. Peçamos assim ao Senhor que nos ajude no nosso estado de vida, nas nossas responsabilidades, a sermos de fato homens e mulheres guiados e que também podem guiar para o bom pastor supremo. Um instante de silêncio, vamos guardar a palavra no coração.